Então, pela leitura que nós fizemos hoje de Filipenses, capítulo 1, é um capítulo bem extenso, mas eu queria receber uma carta dessas no sábado de manhã. Não sei se você percebeu, né, a empolgação, a motivação que Paulo está falando aqui com os filipenses, e é bem interessante que essa, na verdade, é uma das cartas mais afetuosas do apóstolo Paulo. Olha só, quando ele escreveu, ele estava preso em Roma. O capítulo, então, vai ser, esse que nós lemos, vai ser um misto de gratidão, vai ser um misto de desejo profundo, de um relato missionário dele, e uma lição também para nós, sobre como manter a nossa alegria, mesmo que a gente esteja em circunstâncias adversas. Vamos voltar um pouquinho, já que esse é o primeiro capítulo, colocar um pouquinho do contexto, né? É um dos mais ricos esse contexto que a gente tem, porque vai demonstrar essa profunda amizade entre Paulo e a igreja de Filipos. Como eu falei para você, as palavras que a gente vê aqui são açúcar para o nosso paladar, né? São gostosas de ouvir, fazem um bem para o nosso ouvido, porque antes de escrever essa carta, ele já tinha visitado Filipe. Ele já tinha, caminhado com eles lá por volta do ano 50 depois de Cristo, na segunda viagem missionária. A história dele você vai ver, se você quiser depois ler, pode anotar aí, como eu fiquei sabendo que tem pessoas que ficam anotando a nossa conversa aqui. Em Atos 16, você vai buscar lá essa informação, você vai ver todo esse relato que ele teve dessa primeira vez que ele visitou Filipos. Paulo estava lá na Ásia Menor e teve uma visão de um homem pedindo assim: passa a Macedônia e nos ajuda. E Filipos foi a primeira cidade europeia que Paulo evangelizou em resposta a esse chamado. Só que é o seguinte, Filipos era uma colônia militar, não tinha sinagoga suficiente ali para Paulo chegar e fazer aquilo que até então ele estava fazendo, aquela estratégia que ele chegava e primeiro ele ia nas sinagogas pregar lá para o pessoal e tal. O que acontece? Na beira de um rio, ó, que coisa mais apaixonante, né? Na beira de um rio ele chega, um grupo de mulheres estava lá orando, e aí Paulo vai ali falar para o pessoal, e quem vai estar lá? Lídia, uma vendedora de púrpura, abastada. Ela vai poder então se dedicar, né, para o evangelho e perguntar se ela era digno que Paulo fosse lá, que queria receber eles na casa deles. Elaine, se puder fechar o áudio, fazendo favor da senhora Cida ali, da Maria Aparecida, tá? De qualquer maneira, aí o que acontece? Nós temos o segundo momento também com relação ao carcereiro lá de Filipos. Se lembra daquela história que Paulo e Silas estavam presos ali, e aí um terremoto acontece, abre as celas, o carcereiro e a sua família, o que acontece com eles naquela madrugada tenebrosa que podia ser o fim, mas na verdade foi o começo de uma vida maravilhosa, foi a conversão desse pessoal todo, da família do carcereiro. E aí, olha só que interessante, né? Paulo tinha tido essa visão, né? O Espírito impeliu ele para ir para Macedônia. Aí depois ele chega lá em Filipos, encontra esse grupo de mulheres. Olha só que importância das mulheres aí, sempre as mulheres, né? Estando na linha de frente. Então, parabéns aí a vocês. De qualquer maneira, né? O que acontece é que vai haver uma mudança muito grande ali. Paulo, o que acontece? Paulo não visitou ela apenas uma vez. Ele manteve contato com a cidade também na outra viagem missionária. Na terceira viagem missionária, ele também passou pela Macedônia e Filipos ali pelo menos umas 2 vezes, quando ele se dirigia para Corinto e também quando ele retornava ali para Jerusalém. O que acontece? Então essa carta que Paulo escreve aqui de Filipenses 1, ela vai ser escrita também por volta do ano ali 61, 62 depois de Cristo. Paulo está em prisão domiciliar em Roma, e aí o que acontece? Filipos tinha lá um membro chamado Epafrodito, e aí o que acontece? A igreja tinha um cuidado especial com Paulo, tinha sustentado ele financeiramente, é uma igreja que sempre estava junto. Eles foram levar uma oferta missionária e também para cuidar de Paulo, para saber o que está acontecendo. Poxa, Paulo, você está preso e tal. E Paulo chega, né, e escreve então essa carta de Filipenses para agradecer o presente e para tranquilizar ele sobre a sua situação ali, mesmo naquela aparente dificuldade. Bom, Filipos, ela estava ali, é uma cidade estratégica, o que se você pegar ali a questão desse mapa ali na Grécia, aquela situação de Roma, Itália, ela é uma linha, e tem ali uma via chamada Via Ignácia, que junto com a Via Ápia eram vias importantes ali de Roma. Roma, na verdade, fazia essas estradas, né, de pedra. Você pode ver esse sítio arqueológico. Quando eu e a Cris visitamos Roma, a gente viu um monte dessas pedras da Via Ápia, viu a questão também daquelas questões que tinham
das pontes, né, que faziam que levavam a água, os aquedutos, melhor dizendo, esse é o nome. Então ali tinha o importante também, era uma questão estratégica, a Via Ignácia. E os cristãos que estavam ali em Filipos, eles estavam enfrentando uma pressão forte, porque eles não participavam do culto ao imperador. Vocês sabiam que o imperador ali era Deus naquele lugar. E aí o que acontece? Eles tinham essa dificuldade toda ali porque eles não cultuavam mais ao imperador, e sim a Jesus o Salvador. Então, Filipos era uma colônia romana de elite, se vestia e falava como se fosse Roma. Na verdade, era uma cidade grega, mas ali tinha o que a gente chama de ius italicum, que era o direito itálico. E Filipos era o mesmo que morar lá na capital do império. Eles tinham ali isenção de impostos, para você ter uma ideia, tinham as suas próprias leis. Aí a cidade estava cheia de veteranos de guerra, homens que tinham dado o sangue pelo Império Romano e tinham um imenso orgulho, né, de exibir suas credenciais lá da sua cidadania romana. Lembre-se que Paulo vai ter aquele incidente lá e vai dizer que ele é um cidadão romano. Como é que o pessoal ali estava querendo fazer, né, açoitando ele, aquela coisa toda, sem que tivesse um processo formal. Lembram-se disso? Então, lá em Atos 16, e se você quiser complementar também em Atos 20. Bom, então se vocês entenderem que Filipos era um ambiente assim de disciplina militar, de lealdade absoluta a César, que tinha uma posição social privilegiada, você vai entender o contexto disso, mas vai entender também que Paulo tinha esse carinho especial por essa igreja, porque desde o início eles foram os únicos que acompanharam ele, financeiramente, com regularidade. Isso é muito importante para a gente, por quê? Porque não é um amor só de ocasião, né? É um amor relacional. Então, Paulo vai aqui emprestar todas essas questões aqui nessa primeira carta. E falando aqui de uma maneira agora para o capítulo 1, né? Ele vai começar ali nos primeiros versículos, olha só que legal, né? Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, depois ali no versículo 2, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olha que saudação bonita, né? Então essa gratidão que Paulo expressa, ele está demonstrando isso toda vez que ele lembra dos cibenses curitibanos. Dos da segunda igreja batista de Curitiba? Sim, dos cibenses curitibanos, mas também dos filipenses, que é o da carta aqui. Eu só quis fazer essa analogia para você compreender que você também é o destinatário dessa carta, né? Se você vive com uma vida desejosa de caminhar com Deus, de seguir firme com Ele num relacionamento, isso vai destacar o que? Essa parceria no Evangelho, que é para os filipenses, que é para nós, e assim por diante, né? A nossa cidade, a cidade de Curitiba aqui, que a gente possa ter essa vivência gostosa, essa questão relacional, ainda que apesar de situações difíceis, como prisão, como uma situação ali de que o pessoal estava tendo uma certa dificuldade porque não estava mais venerando o imperador. Então, olha só que interessante, a oração de Paulo vai ser o quê? Para que o amor desses filipenses, o amor dos cibenses curitibanos, cresça em conhecimento, cresça em discernimento e que a gente possa viver, então, já me incluindo aqui, de uma forma pura, de uma forma irrepreensível. E depois, ali do versículo 12 até o 20, aproximadamente, ali que foi feita a divisão pela irmã Elaine, o que acontece? Paulo vai surpreender a gente ao dizer que a sua prisão, em vez de interromper o trabalho do evangelho, tem servido para o quê? No versículo 12, no final, servido para o progresso do evangelho. Olha só, ele tem trabalhado pela causa de Cristo. Isso vai dar um impacto até mesmo na guarda pretoriana. Toda a guarda pretoriana passou a saber que ele estava ali, pelo menos saber disso. Estava preso por quê? Por que ele tinha feito? Pela causa de Cristo. Quantas vezes você já não tem a sua dificuldade, né, que você sofre pela causa de Cristo? Então olha só que pano de fundo, né, vamos dizer assim, que a gente tem para poder compreender que a nossa luta também é firme, mas a gente pode, é difícil, mas a gente pode se manter firme, pode seguir aí com Deus. De qualquer maneira, ele encoraja outros cristãos, porque eles estavam vendo essa coragem que Paulo tinha e eles se tornaram mais ousados ainda para pregar sem medo. Então, essas questões, é interessante você perceber que você se sente mais motivado. A nossa igreja a gente sente que ela está muito motivada, né? Isso certamente tem fundamento no Espírito Santo, que está aí movendo os seus corações, as suas mentes, os nossos, vamos dizer, os nossos corpos em Cristo, para que a gente possa seguir firme. A irmã Alzira está confirmando, obrigado, irmã Alzira, é isso mesmo. Então, só que aqui Paulo vai entender o seguinte, essas motivações que tem aí, que o pessoal, uns pregam por inveja, outros pregam por amor,
desde que Cristo seja anunciado, ó, Zé Fini, ele se alegra com isso, não tem mais, como é que é? Fala uma coisa daqui, fala uma coisa ali, importante é que seja falado de Cristo. A irmã Maria Auxiliadora está confirmando, que bom. E agora, a irmã Hilda, eu vou lembrar ela aqui que ela gosta, né? Tá, senhor, a gente quer ir para o céu e tal, mas espera um pouquinho e tal, né? E aí Paulo vai dizer aqui, mas vai dizer o seguinte, que viver é Cristo e morrer é lucro. Ele quer ir para o céu, mas ele prefere ficar aqui porque ele tem que ajudar e tal, o crescimento, não só dos filipenses, mas também de toda a fé. Então ele entende que ele vivo, ele é mais necessário nesse momento para poder seguir firme. É claro que a gente quer ficar aqui porque a gente quer aproveitar um pouquinho mais dessa vida, dessa existência que Deus nos dá, né? E quanto mais puder ficar, melhor. Mas nós não sabemos. Então a gente também tem essa perspectiva, mas Paulo tinha aqui que, embora partir fosse melhor para ele, estar vivo ali era mais necessário para o crescimento e progresso da fé dos filipenses, dos cibenses curitibanos e assim por diante. E finalmente ele vai estimular aqui a gente a uma ação, essa teologia prática que está perseguindo a gente desde o primeiro dia que a gente começou a falar sobre isso. Paulo exorta os crentes, né, os cibenses curitibanos, os filipenses, a viverem de uma maneira digna do evangelho, permanecendo unidos em um só espírito. E vai também dizer que o sofrimento faz parte do chamado cristão. Ele vai dizer isso, e olha só, está na prisão, recebe uma visita gostosa ali do Epafrodito, né, que é o representante ali dos cibenses curitibanos, quer dizer, dos filipenses, e vai se alegrar com isso, mesmo na prisão, e vai dizer que na prisão, que podia ali fechar o evangelho, que agora ele podia, não, isso aí tudo é balela, eu estou fechado aqui, pagando um preço por uma coisa que não sei, não consigo ver, isso mesmo, irmão auxiliador. E aí conseguem fazer com que o evangelho se propague ainda mais numa situação de dificuldade. Deus plantando na aridez dos nossos dias, Deus plantando na terra, aquela terra esturricada da vivência que nós temos na atualidade. Céus, vou desistir de tudo isso. Não, continua plantando aí, semeando, regando, que a semente vai germinar, porque hoje o reflexo desses filipenses são os cibenses curitibanos. Amém, meus irmãos? Então agora, finalizando essa parte,